Eu sou a Denise, do Denise Tá Chamando, e este é mais um vídeo para falar dos livros que eu li no mês de janeiro de 2015. Eu fiz um outro vídeo onde acabaram ficando 3 livros que eu adorei ler, e este vídeo, por pura coincidência, não separei nesse sentido. Neste vídeo ficaram os livros que eu não gostei tanto assim. Os livros que eu vou falar neste vídeo são esses aqui, esses 3. Sou um Desastre com as Mulheres, do Just Halper. Entre Outras Mil, do Sérgio Arapuã de Andrade. E Receita para a Morte, do Nero Blanc. Eu vou começar falando do Sou um Desastre com as Mulheres. Esse livro eu comprei acreditando que era um livro divertido, um livro bem bacana, bem engraçado. Inclusive ele promete, né, diz que é um retrato hilário, né, das desventuras amorosas da juventude. O livro, ele tem um senso de humor, ele tem é um livro leve de ler rapidinho, mas é aquele humor, assim, aquela graça, assim, nada que te dê gargalhada, né? Não é um livro tão divertido assim, tão engraçado assim. No livro, o Justin Halper vai contar a vida amorosa dele, desde a infância, desde a primeira garota que o interessou, até a moça com quem ele se casou, que foi a que deu pé na bunda dele quando ele ficou famosinho, que foi quando ele, ao terminar o relacionamento, ele se viu obrigado a voltar para casa dos pais. Na convivência com o pai dele, ele foi ficando mais evidente aquela personalidade complicada que o pai dele é, e é uma pessoa muito engraçada. E ele é muito sincero, ele fala tudo na lata, ele não mede palavras, fala muitos palavrões, inclusive, e acaba tornando ele uma pessoa bem diferente de pessoas normais, porque não é só de falar na cara, ele é um cara muito inteligente e assim, ele é muito racional, ele não é um bestalhão que fala o que vem na telha. Tem uma lógica, tem um sentido nas coisas que ele diz, não fala só besteira. Embora o Twitter que o autor criou originalmente, inspirado para registrar as coisas que o pai dele dizia, fala de merdas que meu pai fala, né? Acabou ficando, em português, meu pai fala cada uma, né? Que também virou livro. E virou uma série americana também. A série é bem divertida. O pai dele é uma pessoa bem bacana, assim, bem engraçada. É uma figura, né? Acho que mais do que engraçado, ele é uma figura, é uma pessoa muito interessante, que chama a atenção, faz você parar pra pensar, você tomar. Peraí, que besteira que você estava pensando, né? E neste livro aqui, as partes mais bacanas são os momentos em que o pai dele está participando, são os momentos que ele está interagindo com o pai dele, que o pai dele está ensinando alguma coisa para ele, está dando alguma lição de moral, tirando ele do momento de besteira que ele estava fazendo. E não é infelizmente não é uma coisa que acontece muito ao longo do livro. De um modo geral, no livro ele fala sozinho de momentos que ele vivia na escola, quando criança, depois na escola como adolescente, depois na faculdade. Então vai contar das garotinhas que ele conheceu, falar que ele era um cara isolado, que ele tinha poucos amigos, normalmente dois amigos, né? Na verdade, no livro a gente vai vendo que ele não é uma pessoa tão interessante assim, né? Tem as desventuras amorosas dele, coisas assim normais. Ele mostra ele subempregado, como é que ele vai se definir na questão de relacionamento, né? Se levar a sério, que tipo de mulher que acaba interessando ele, que tipo de emprego que ele vai exercer naquela fase que tá confuso, não sabe o que quer fazer da vida, e tá assim mais ou menos. Então o livro acabou ficando meio sem graça, né? Vai lendo, tem algum momento sim de leve humor, mas
cadê a graça, né? Você fica esperando histórias, nossa, que histórias super interessantes. E não tem nada assim de espetacular. Tem uma outra coisinha que é legalzinho, sabe? Não, foi bem... Realmente foi frustrante pra mim. Outro livro que eu quero comentar neste vídeo, e também não foi tão legal, é esse aqui, que é o Entre Outros Mil, do Sérgio Arapuã de Andrade. E esse livro, esse autor eu não conhecia nada, nenhum trabalho dele, mas ele faz piadinhas, gracinhas, comentários graciosos a respeito de política, principalmente, né? Por isso, obviamente, Brasília simbolizada aqui. E ele fala, faz muitas sátiras, reescreve poesias, faz umas frasezinhas de efeito, faz uns comentários graciosos, escreve piadinhas. E fica assim, no momento político. É um livro antigo, se não me engano, de 2008, né, tem um tempinho já. E então o contexto político era um pouco diferente, algumas coisas permanecem, né? E então acho que se tivesse sido lido naquele momento, talvez fizesse um pouco mais de sentido. Tem algumas coisas que ainda são válidas, né? Mas de um modo geral o livro acho que é besta mesmo para aquela época. Não estou dizendo que se tivesse sido lido em 2008 eu amaria o livro, não, gostaria do livro, não. Eu teria aproveitado mais algumas coisas, mas ainda assim eu entendo que eu acharia um livro ruim. Parece muito aquelas frasezinhas de Facebook. Eu vou comentar algumas coisas que eu marquei aqui. E também tem uma outra coisa que é um livro que ele reescreve. Vou abrir aqui de um modo geral. Ele tem vários formatos de construção textual, né? Mas de um modo geral são textos curtos. E uma coisa que fica muito marcada no escrito dele é que ele fala como se todo brasileiro é ladrão, todo brasileiro é aproveitador, todo brasileiro é pilantra, e eu sinceramente não me identifico. Eu sei que tem pessoas, tem bandidos, tem criminosos, tem malandros, tem gente sem vergonha, mas jamais rotular como se todos os brasileiros tivessem o mesmo comportamento, e principalmente o mesmo comportamento ruim, né? Então, isso é mais um fator que me fez não gostar desse livro. Marquei aqui uma piadinha, né? O malandro da cidade tratou de acompanhar o enterro do homem mais rico da terra. Chorava desesperado. O senhor era parente dele? Não. E por que está chorando? Por isso. Mais um aqui. Essa aqui é uma crítica política, né? É muita besteira, muita corrupção. Um dia o povo se levanta. O povo, nesta terra, só se levanta para gritar gol. Tô lendo as coisas que eu achei um pouquinho mais legais. Passa o caminhão e os caras do asilo enxergam por cima do muro. Tá carregado com o quê? Estrume de cavalo para colocar nos morangos. A velhinho responde: você deveria vir morar conosco. Aqui a gente coloca chantilly nos morangos. Eu sei, são muitos momentos assim, muito... Esse aqui foi o melhor do livro. Essas três coisas que eu achei assim, legalzinho no livro, sabe? Não, nada espetacular, sabe? Eu realmente não gostei, não foi uma boa experiência. O outro livro que eu falei, que eu vou falar o outro livro que eu vou falar é esse Receita para a Morte, do Nero Blanc. Aqui no próprio livro informa que Nero Blanc é um pseudônimo, né, desse casal. Os dois gostam muito de histórias de mistério e de palavras cruzadas. Então resolvem juntar esse interesse deles. Já escreviam, né, separadamente, e resolvem juntar esse interesse que eles têm e escreverem juntos. E aí eles escrevem neste livro, eles escrevem 5 histórias
onde tem um casal também que vão solucionar crimes a partir de palavras cruzadas. O casal é formado por um ex-detetive e por uma editora de palavras cruzadas. Cada história tem, ou no começo ou no final da história, uma palavrinha cruzada. E aí, o que eu achei ruim no livro, né? Pode ver, o livro é fininho e aqui dentro tem 5 histórias diferentes. O que eu achei é que, e a solução está baseada na gente responder as palavras cruzadas. Eu achei que as histórias têm uma temática interessante, começa um mistério assim a ser resolvido, mas acabou que, como as histórias são tão curtas, não se desenvolveu todo o clima de mistério, toda aquela questão de personagem, formação de personagens mesmo, e de repente a gente responde a palavra cruzada e já tem a resposta, acaba, faltou um pouco de vínculo, de elo mesmo entre as situações, fica uma coisa assim, você não se apega direito aos personagens, você não se apega direito à história, e aí tá respondida a charada. Então acabou não sendo tão feliz a ideia das palavras cruzadas, mas principalmente pela falta de desenvolvimento mesmo das histórias em si, não só por ter colocado as respostas nas palavras cruzadas, porque não dá pra, só pela palavra cruzada você de cara já entendi tudo. Tem que ler um pouquinho da história. Mas faltou um pouquinho mais de emoção, um pouquinho mais de informação mesmo nas histórias. Então é isso. Esses foram mais 3 livros que eu li no mês de janeiro de 2015. Espero que tenham gostado. Caso se interessem, continuem acompanhando, se inscrevam no canal e continuem acompanhando os próximos vídeos. Obrigada. Oi, esse vídeo é para falar dos livros mais legais que eu li em 2014. Em 2014 eu li poucos livros, no máximo 30, mas eu gostaria de ter lido bem mais.